E aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aí do canal Libertário 013. Pra quem não viu na intro, meu nome é Caio. Pra quem não conhece o canal aí, tá chegando agora. Esse é o canal Austro Libertária, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética com uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve, aquela coisa padrão de YouTube. Toca o sininho das notificações, senão o YouTube não vai te notificar dos vídeos. Curte também, isso ajuda bastante. Se mesmo assim com o sininho notificado, o YouTube não te notificar dos vídeos, vai na descrição que você vai encontrar os links para as redes sociais do canal e também os links de apoio financeiro do canal. Qual você pode apoiar através de Bitcoin, Nano, Shitcoin, via moeda estatal, né, no caso por Pix. E segue lá nas redes sociais, que quem avisa dos vídeos sou eu, então é importante seguir lá. Eu vou deixar aqui também duas matérias, né, uma matéria e um artigo, na verdade, mais como referência para entender o embrólio que está acontecendo. Eu vou falar sobre a questão da concessão da Globo, que venceu na última quarta-feira, né, dessa semana. Estou gravando um vídeo no domingo, vai ser lançado no domingo. Então, acabou a concessão da Globo e eu vou deixar um artigo do Murray Rothbard falando sobre o ato do rádio de 1927, que é da onde vem a ideia de que o governo vai se apropriar das ondas eletromagnéticas. Eu vou falar um pouco sobre essa questão, da onde veio essa ideia. E vou deixar também um pouco sobre o cenário brasileiro, como que está essa questão das ondas, da concessão, né, no caso da Globo. E vamos discutir um pouco aí nesse vídeo aí sobre essa questão desse poder que a presidência da República, de certa forma, tem, mas ao mesmo tempo não é só dele, mas na prática não realmente importa que seja dele. Mas enfim, vamos lá, um pouquinho de história para vocês entenderem. Em 1927, né, passa essa lei da questão da lei do rádio, uma coisa assim, Act of Radio, alguma coisa assim. Os americanos eles chamam as leis de Act, né, daí tem isso. O que é essa lei, basicamente? É uma lei que ela estatiza todas as ondas de rádio dos Estados Unidos. E geralmente essas ideias burras e intervencionistas, elas vêm dos Estados Unidos. E sim, aquela ideia de que os Estados Unidos era a terra da liberdade, não é muito bem assim. Quando eu fizer o vídeo sobre a crise de 29 que vai sair no final do ano, quando começar a Copa do Mundo, daí de novembro até janeiro no canal, vocês vão entender isso, então aguardem por esse vídeo no futuro, que eu vou bater bastante na questão da história dos Estados Unidos. Mas enfim, passa essa lei e aí o argumento qual que era? Não, que tá gerando um caos, que não sei o que tá uma bagunça, que tá todo mundo disputando propriedade aqui, que não sei o que esse cara tá fazendo a transmissão nessa onda aqui, aí vem o outro nessa onda aqui, aí passa também, aí fica interferindo uma coisa na outra e não, isso é falso. O que estava acontecendo antes do governo interferir? Como geralmente as justificativas do governo elas são mentirosas, né? Mas o que estava acontecendo antes? De fato, estava havendo esse conflito entre ondas de rádio e televisão conflitantes. Porque assim, eu não sei se vocês sabem como funciona um rádio. Por que você liga um rádio na sua casa e você consegue ouvir? Porque existem ondas que são invisíveis, são ondas de rádio que o som consegue passar ali. É uma coisa um pouco complexa assim, de física, eu não manjo muito, mas é só o básico, assim, só pra vocês entenderem. Tem essa questão. Só que assim, você consegue, como isso é escasso, essa onda que tá no teu canal e você usa essa onda para poder transmitir a sua mensagem, a sua rádio, estação estação de TV, qualquer coisa, ela é escassa, ela só tem uma daquela, então é aquilo, lógica básica. Se é escasso, pode ser passível de ser tratado como propriedade privada, porque toda coisa que é escassa, ela é necessariamente uma propriedade privada. Por exemplo, esse controle é uma propriedade privada porque só tem um desse controle. Ah, mas tem outros controles desse modelo. Sim, mas o meu controle, este controle, só existe esse aqui, que é o meu controle. Esse celular que eu tô gravando, por exemplo, é meu porque só existe um desse. Ah, mas tem outros Moto G8 Power aí no mercado. Sim, mas o meu só existe esse, o meu. Entendeu? É isso que vocês precisam entender. Então, o que é escasso, ele é passível de ser propriedade privada. Então, o que estava acontecendo? Pela lei libertária, ou seja, pela teoria libertária, se você se apropria de um bem não apropriado anteriormente, você faz uma coisa chamada homesteading, que é basicamente você misturar o seu trabalho a alguma coisa. Não precisa ser necessariamente a terra, como era o conceito lockeano, até porque uma onda sonora não é uma terra. Então você toma controle daquilo através de primeira apropriação. Por exemplo, uma empresa, vou dar um exemplo aqui. Ela pega a onda XYZ, um exemplo. A onda de rádio XYZ, que foi conhecida. E aí ela funda a rádio ABC, que vai falar lá o que ela quiser, enfim, não realmente importa o que vai ser falado na rádio, o que importa é que a rádio existe, só pra vocês entenderem um exemplo.
E aí, sei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo. A rádio é pra tocar música sertaneja. Por exemplo, a rádio ABC vai se especializar em música sertaneja. E tá lá tocando sertanejo deles lá e tal. E, e aí chega uma outra rádio, uma rádio, sei lá, a rádio, sei lá, D, por exemplo, qualquer coisa aleatória, tipo vai D1, por exemplo. E a rádio D1 ela começa a invadir esse espaço de onda sonora da empresa, aí começa a conflitar as duas, né, no caso, não consegue, a pessoa que tá ouvindo vê que tem interferência, e sei lá, ela começa a tocar, sei lá, jazz, por exemplo, ou começa a fazer um programa de stand-up comedy, sabe? Tipo, transmitir piada o dia inteiro, pessoa fazendo show de stand-up comedy, uma coisa assim, alguma coisa completamente diferente que não seja aquilo. Ah, o que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época? Basicamente, tava tendo essas tretas direto, porque assim, tava tendo esses conflitos, e aí chegava o primeiro apropriador, e ele provava, isso é uma coisa libertária, que é você aprovar uma melhor requerimento de propriedade, vamos colocar assim, um melhor argumento de propriedade. Como assim? Você chega lá, por exemplo, que você tem uma prova de que você fundou a sua rádio lá, vamos voltar para a rádio XYZ lá, você fundou ela no dia, sei lá, dia 12 de dezembro de 1925, vamos voltar para antes da lei regulamentar. E aí o que você fala? Olha só, tá aqui, eu fundei no dia 12 de dezembro de 1925, eu tenho como prova aqui o pagamento do elite dos meus funcionários aqui, do narrador da rádio aqui, do pessoal que cuida da coisa, e tá aqui, ó, eu paguei o cara, tá, o cara tá aqui de testemunha, trabalhando pra mim, falando, não sei o que. Ó, tem meu advogado aqui também de testemunha, que ajudou a fundar a empresa, tem o registro da empresa legal aqui, constituída tal. E sei lá, esse cara aqui agora em fevereiro de 1926, esse cara começou a entrar no meu espaço e interferir na minha rádio, então, tipo, peça para ele se retirar da minha propriedade, no caso das minhas ondas de rádio, né? E isso estava acontecendo, os tribunais eles estavam olhando para tipo, esses exemplos de documento, provas, enfim, olhando para esse caso e dando decisões no sentido de que, olha só, realmente não é o caso. Você está invadindo a propriedade, saia, se retire e expulsava o cara de certa forma do local, dando a concessão ao cara que fez o homesteading original. Isso era como era antes da lei do rádio, quando virou a lei do rádio, basicamente nos Estados Unidos. O governo estava alegando que estava um caos e, como foi demonstrado, não é um caos. O artigo do Murray Rothbard desenvolve mais essa questão, mas não era um caos. Assim, tinha uma bagunça, não vou dizer que estava tudo perfeito, funcionando bonitinho. Tinha muita disputa de propriedade, mas elas iam para os tribunais e os tribunais sempre aplicavam esse conceito de homesteading. Tipo, ó, esse cara chegou primeiro, esse bagulho é dele. Então o cara que chegou segundo, não, vai procurar outro. E aí o governo basicamente nacionalizou, e com isso a gente entra no problema trazendo aqui pro Brasil, parando com a aula de história dos Estados Unidos, porque é dali que vem essa ideia, só pra vocês entenderem. O que acontece? O problema disso é o seguinte, quando o governo nacionaliza uma onda de rádio, algo que é necessariamente escasso, ele te dá uma concessão, ou seja, ele não está te dando a propriedade daquele bem, ele está te dando a licença de uso. Você pode usar aquele bem sob certas circunstâncias. Quando é a rádio e TV, alguma coisa assim, você está controlando o discurso. Você controla quais posições podem ser ou não. Por exemplo, porque existem. Todo mundo fala assim numa democracia, a ordem da que é uma democracia, né, que as pessoas entendem, que você deve ter representatividade e pluralidade de ideias. Então eu gostaria que alguém me explicasse porque existem um total de 0 anarcocapitalistas representados em todas as empresas de comunicação no Brasil. Não existe um único indivíduo que represente a escola austríaca de economia, que seja um austro-libertário declarado, por exemplo, na Jovem Pan, ou na Globo, ou na CNN, ou na, sei lá, algum outro canal de notícia, a Rede a Bandeirantes, a Record, em algum jornal. Não existe. Por quê? Porque você tem que agradar quem está te dando a concessão. Digamos, vamos dar um exemplo extremo aqui. Digamos que a Globo deu uma guinada assim pro lado liberal, assim, tipo, e a discussão na Globo vira assim, entre um liberal e um libertário em todos os programas, que é tipo assim, mano, privatiza tudo ou privatiza só um pouco. Digamos, vamos fazer esse exercício aqui de muita maluquice. O que você acha que ia acontecer com a concessão da Globo? Quando alguém começasse a atacar dentro da Globo a ideia de que o Estado deveria, tipo, fazer qualquer coisa? Não ia agradar a galera, né? Então não é surpresa que, por exemplo, libertários tenham um total de 0 representatividade no debate ideológico na TV.
Onde a gente tá, onde a gente é bom de fazer isso é na internet, tá? Eu aqui na internet, um libertário, trazendo essa questão. Então, por isso que você tem, já por causa dessa mera existência dessa questão, você tem uma oposição controlada. Você tem um controle do discurso, porque indivíduos que têm discursos radicais, que pregam um rompimento do status quo atual, que é o caso dos libertários, que é a gente prega isso de derrubar o Estado e estabelecer a normalidade da sociedade, porque o Estado é uma anomalia, a gente não tem representatividade na CNN, em qualquer emissora, e nós nunca teremos. E o mais absurdo disso é que esse poder da concessão ele está concentrado na figura do presidente, mas não só na figura do presidente. O que pode acontecer com a Rede Globo? Ela vai ter a concessão dela tirada? Em tese, o Bolsonaro pode. Tem uma lei, aqui acho que é de 2007, se eu não me engano, 2007, 2006, eu não lembro agora o ano. Enfim, no artigo que eu vou deixar aqui na descrição tem, na matéria, vocês veem lá, acho que é 2007. Que ela fala assim, ó, se vencer a concessão, você pode continuar funcionando. A última renovação da concessão, se eu não me engano, acho que foi em 2008, da Globo. 2008, 2007, alguma coisa assim. Aí ela tá pedindo a renovação por mais 15 anos, ou seja, de 2022 até 2037. Ela vai continuar funcionando enquanto o Bolsonaro não responder, não vai cair a Globo, tá? Quem fala, a Globo vai acabar, que não sei o que, isso aí é falso, tá? É só clickbait, alguma coisa assim. Não é o caso aqui, tá? Não é isso que está sendo discutido. Há um embasamento legal para que a Rede Globo continue funcionando, mesmo sem a autorização, com a concessão vencida, né? No caso, ela vai continuar funcionando. Só que assim, o que eu quero que vocês entendam, o ponto central aqui do vídeo é um mero absurdo, é um absurdo completo, aliás, a mera existência desse poder. Não é só do presidente, sim, eu vou deixar isso claro, tá? Não é só do presidente. O presidente ele pode vetar, a coisa vai pro Congresso, e aí o Congresso, né, no caso o Congresso e o Senado, eles vão ter que fazer uma votação para ver se mantém a não concessão do presidente. Assim, o presidente vai ter que apresentar uma tese defendendo tal, porque que ele acha que não tem que ser, e assim, honestamente, se o Bolsonaro apresentar uma tese tipo assim, a Globo fica me criticando, portanto vou silenciar ela, não vai passar uma boa mensagem, né? Tipo, então você é um cara que você não lida muito bem com críticas, então porque a pessoa tá criticando você, você quer calar a boca dela? Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. O Bolsonaro é burro, mas ele não é tão burro assim. Eu acho que. Assim, eu não vou botar minha mão no fogo que ele não vai fazer isso, tá? Eu não duvidaria se ele fizesse. Eu só acho que ele é muito burro, mas eu acho que ele não é tão burro assim. Se ele chegar nesse ponto de burrice, eu venho aqui, gravo um vídeo e falo, olha só, o Bolsonaro é mais burro do que eu previa. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Porque passaria uma mensagem bem ruim, especialmente em anos de eleição. Ele deve lá sinalizar pra Globo que vai renovar, não sei o quê. A concessão deve ir. Só que assim, mesmo que você ache que isso seria razoável, mas eu concordo, a Globo é muito ruim, a Globo critica o Bolsonaro, que não sei o quê. Pensa numa situação, vamos colocar assim, você que tá achando que tem que não renovar a concessão da Globo, que tem que ser isso mesmo. Imagina se chegar ao ponto em que o Lula é eleito presidente do Brasil e cai no colo dele a decisão de manter ou não a Jovem Pan no ar. E ele fala, não, acabou, fecha aí Jovem Pan. Todas as pessoas, os indivíduos que trabalham na Jovem Pan vão estar desempregados, todos os indivíduos que estão envolvidos direto ou indiretamente naquela produção daquele conteúdo estarão desempregados, que por exemplo, a Jovem Pan ela trabalha com um canal no YouTube, que ela produz o conteúdo, então ela tem evidentemente um editor ali que faz os cortes do canal e coloca os pedacinhos, né, do programa. Tipo, o pessoal tá discutindo, sei lá, um exemplo, diminuiu o preço do gás, aí o pessoal tá discutindo se isso é bom ou se isso é ruim, aí faz um corte daquele pedaço e gera ali, tipo, vai 15 minutos de programa e vai cortando o programa. Tem esse cara que faz esse trampo, tem o pessoal que cuida das mídias, tem o pessoal que faz os posts e tal. Tem o pessoal que fica nas câmeras ali, né, fazendo a filmagem do programa, já que o programa é ao vivo. E se você tira isso, e assim, isso também vale pra Globo, tá? Eu tô só usando a Jovem Pan e o Pingo, Jovem Pan e a Globo porque elas são bem, tem posições bastante antagônicas no debate. Então, se você usa isso como uma justificativa, para e pensa. E se o Lula, o pior, ou qualquer outro político que você absolutamente despreze as ideias dele, usasse isso para censurar aquela emissora de TV que você gosta de assistir? Sei lá, de repente você é muito fã da Band. Você gosta muito da Band e, sei lá, o Bolsonaro decide censurar a Band e você não gosta do Bolsonaro. Ou sei lá, entrou o Ciro, por exemplo, o Ciro ganhou uma eleição, caiu no colo dele para acabar com a concessão do SBT, e aí ele vai lá e acaba com o SBT e você gosta do SBT pra caramba. Entendeu? Então, o ponto aqui não é o Bolsonaro em si. O problema é muito maior do que a figura do Bolsonaro. Claro, foi uma coincidência de ter caído a concessão no ano em que ele é presidente, né? Ter acabado a concessão no ano que ele é presidente. Já se sabia isso desde 2018, claro. Mas enfim, ele ganhou a eleição e
Por só coincidência do destino de um notório inimigo da Globo estar quando a concessão da Globo acabou. Então, a ideia que eu quero passar aqui é: o Estado não deveria ter esse poder. Mesmo que não seja concentrado na figura de um único indivíduo, que é no caso o Bolsonaro, mas está um pouco mais descentralizado, mesmo assim, mesmo que haja essa descentralização entre os deputados e senadores, esses indivíduos vão ter que se meter nisso, porque o ambiente de televisão ele é um ambiente muito importante para ser mantido na mão do Estado, nesse mercado de concessão, essas coisas. Fora que, assim, toda empresa de concessão de TV, rádio, essas coisas, que tiver que vir aqui no Brasil, ela vai ter que pedir bênção para político. E ela já vai entrar num sistema meio mínimo dúbio, assim, moralmente, para dizer o mínimo, senão para não fazer acusações levianas aqui. Então, é muito estranho que isso exista. Não deveria existir isso, sabe? Esse é um tipo de poder que o Estado tem que é um. Que ele pode ajudar ou prejudicar uma empresa só porque, tipo, é a vontade do cara que tá no poder. Então, é o tipo de coisa que deveria acabar. A ideia de que, o Estado vai dar concessão não deveria existir. Essas leis de concessão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, qualquer lugar do mundo, independente é isso. Isso é uma questão que é uma questão do que é certo e do que é errado, e isso independe de países. Essas leis, elas deveriam ser todas abolidas, porque a mera existência delas é um completo absurdo. Mas enfim, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo aí que assistiu. Checa os links na descrição. Isso ajuda a engajar o canal também em outras plataformas. Curte, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí. Tá tendo um problema, tá, com os comentários aqui do canal. Eu não sei, tem alguns comentários que não estão aparecendo. Tipo, o vídeo tem 5 comentários, eu vou ver, eu só consigo ler, tipo, 3. Então, se seu comentário foi um dos que eu não li, que geralmente eu leio e respondo, desculpa por isso, eu tô vendo o que pode ser feito aí pra melhorar isso aí. Mas é isso, qualquer coisa, se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo também, tem nas redes sociais, entra lá no Telegram, lá, você pode fazer comentário, a gente troca uma ideia lá, enfim. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Chequem os links na descrição, vai ter leituras complementares aí pra ajudar a entender. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.